Olá, seja bem-vindo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os irmãos mais uma vez para a reflexão da Palavra de Deus. E hoje com o tema Portas Abertas, a Providência de Deus na nossa vida. E esse tema, irmãos, vai mostrar como Deus é um Deus que abre as portas na nossa vida e também fecha as portas nas nossas vidas, para que quando algo não está bem na nossa vida, Deus sabe o que é bom para cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e a comunhão do Pai e do Espírito Santo também possa abençoar a cada um nos seus lares. Meus queridos irmãos, podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz, Apocalipse no capítulo 3, versículo 8, que diz: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus queridos irmãos, conforme nós sabemos, todos nós enfrentamos portas em nossas vidas. Portas que se abrem e portas que se fecham. Essas portas podem representar oportunidades, desafios, mudanças ou decisões importantes. Às vezes, nos sentimos confiantes diante das portas abertas, enquanto em outras ocasiões nos sentimos intimidados diante de portas fechadas. No entanto, como cristãos, podemos confiar que Deus é aquele que controla todas as portas, que nos guiará através delas, conforme a sua vontade. E através deste estudo, reflexão que vamos fazer, irmãos, vamos explorar o que a Palavra de Deus nos ensina sobre as portas abertas e como podemos responder a elas com fé e confiança em Deus. O primeiro ponto, irmãos, Deus é abridor de portas na nossa vida. Apocalipse, no capítulo 3, conforme nós lemos, agora, versículo 7, capítulo 3, versículo 7 e 8. E diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tampouco força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus tem o poder de abrir portas e ninguém pode fechar, e de fechar portas que ninguém pode abrir. Ele conhece as nossas necessidades, sonhos e aspirações. E Ele nos conduzirá através das portas certas, no tempo certo, irmãos. Segundo ponto, portas abertas diante da oposição. No livro de 1 de Coríntios, no capítulo 16, versículo 9, a palavra de Deus diz: Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Meus irmãos, às vezes as portas abertas que Deus nos apresenta vêm acompanhadas de desafios e oposição. Apesar das dificuldades e oposição, devemos enxergar essas portas como oportunidades divinas para avançarmos no propósito de Deus para as nossas vidas. Deus não prometeu uma jornada fácil, mas Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, capacitando-nos a enfrentar os desafios com coragem e fé.
Ainda, irmãos, devemos permanecer firmes e perseverantes, confiando que Deus nos guiará e nos capacitará a superar qualquer adversidade que encontrarmos ao atravessar essas portas abertas. Terceiro ponto, irmãos. No livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 3. Portas abertas para compartilhar o Evangelho. Ainda podemos ler no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, que diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Meus irmãos, as portas abertas que Deus nos apresenta são oportunidades para compartilharmos o Evangelho de Cristo com os outros, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos familiares, irmãos. Devemos orar para que Deus abra as portas da palavra, permitindo-nos falar do ministério de Cristo com clareza e convicção. Essas portas abertas são convites divinos para crescermos em nossa fé e relacionamento com Cristo, enquanto também impactamos vida ao nosso redor com mensagem transformadora do Evangelho. Ao respondermos a esses convites, irmãos, devemos estar preparados para falar com ousadia e amor sobre Cristo, mesmo diante das adversidades e desafios que possam surgir. O quarto ponto, irmãos, portas fechadas como orientação divina. No livro de Atos, no capítulo 16, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz: e passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Meus irmãos, assim como Deus abre portas, Ele também fecha as portas, muitas vezes para nos direcionar conforme a sua vontade e soberania. No relato do livro de Atos, irmãos, no capítulo 16, versículos 6 e 7, podemos ver aqui como o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de pregar a palavra na Ásia e na Bitínia. Embora possa parecer uma interrupção ou frustração, Deus estava orientando Paulo para onde ele queria que eles fossem. E muitas vezes nós também somos assim, queremos tomar a decisão por nossa conta, mas sempre há problema. Por isso, irmãos, portas fechadas pode ser um sinal da providência de Deus nos protegendo de caminho que não são os melhores para nós ou para nos guiando para onde Ele deseja que nós estejamos. Devemos confiar na sabedoria e no plano soberano de Deus, mesmo quando as portas se fecham diante de nós, irmãos, sabendo que Ele está nos guiando para o melhor caminho para a nossa vida. O quinto ponto, irmão. Para quem Deus abriu uma porta na Bíblia, podemos ver vários exemplos aqui no passado, Deus abrindo as portas aos profetas e aos pais da fé do antepassado. E vamos analisar alguns exemplos no passado, irmãos. No livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 16, é uma história muito conhecida. Deus abriu uma porta da arca para Noé e sua família, para que eles possam ser preservados do dilúvio. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, podemos ver ali que Deus também abriu uma porta para Abraão quando o chamou para sair da sua terra
e ir para uma terra que ele mostraria. Continuando ainda no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 10 a 17, Deus abriu uma porta celestial para Jacó em Betel, revelando-lhe uma escada que ia da terra ao céu. Ainda podemos ver no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 21 e 22. Deus abrindo uma porta no mar para Israel passar a pé enxuto diante da travessia do Mar Vermelho. Irmãos. Deus abriu também uma porta para Josué quando designou para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1 a 9. Deus abriu uma porta para Davi quando escolheu para ser rei sobre Israel, vencendo Golias e alcançando vitórias militares. 1 de Samuel, no capítulo 16, versículo 13. E ainda no capítulo 17, versículo 45 a 47. Também Deus abriu uma porta para Esther quando a escolheu para ser rainha e usá-la para salvar o seu povo da destruição. No livro de Esther, no capítulo 2, versículo 17. Meus irmãos, Deus abriu uma porta da provisão para a viúva de Serepa, multiplicando o azeite e a farinha em tempos de fome. 1 de Reis, no capítulo 17, versículo 8 a 16. Deus abriu uma porta de milagres para a viúva do azeite, multiplicando o azeite para quitar as suas dívidas. 2 de Reis, no capítulo 4, versículo 1 a 7. Por último, irmãos, ainda podemos ver aqui, no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 14 e 15, Deus abriu o coração de Lídia para ouvir a sua mensagem, para ouvir a mensagem de Paulo em Filipos, resultando em sua conversão e de sua casa. Podemos ver aqui várias passagens, meus irmãos, de portas sendo abertas no passado. E ainda Deus tem aberto as portas das nossas vidas. Por isso, irmãos, o Deus que abre portas está aqui para lhe abrir uma porta. Lembre-se, Deus é o abre caminhos e Ele tem a chave para todas as portas que você precisa. Temos é que ter fé. Temos que buscar com o coração puro, irmãos. E também devemos perseverar na caminhada. Não podemos desistir. As portas se abrirão no momento certo. E você e eu será vitorioso em nome de Jesus. Mas a maior porta, irmãos, a maior porta é a porta da salvação. E ela está aberta hoje. Não podemos deixar para amanhã. Por isso, irmãos, deixa Deus abrir as portas da sua vida. Ele sabe tudo o que é bom para cada um, irmão. Por isso, obedecemos a palavra de Deus e sempre entregamos o nosso caminho ao nosso Deus. E Ele sabe o caminho certo para cada atitude que nós tomamos na nossa vida. Por isso, irmãos, entrega a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega as portas que estão fechadas para que Ele possa abrir. Porque quando Ele abre, ninguém pode fechar. Por isso, meus queridos irmãos e queridos amigos, eu quero agradecer mais uma vez por os irmãos terem ouvido essa mensagem. Eu peço que os irmãos possam compartilhar essa mensagem para mais pessoas que estão com problema nas vidas, que as portas são fechadas, para que eles possam, através dessa mensagem, saber que o nosso Deus
é um Deus que abre as portas e que ninguém pode fechar. Eu quero agradecer mais uma vez, que Deus possa abençoar as vossas vidas e os vossos familiares, e que todas as portas que estão abertas nas vossas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai abrir. Mas não esqueça a porta principal, é a porta da salvação, porque isso é um presente que nós não podemos recusar. Que Deus possa vos abençoar. Até o próximo vídeo. Amém.